Olá, pessoal, tudo bom? A gente vai dar continuidade aqui à nossa aula, tá? E dando continuidade no tema de alterações contratuais e depois da alteração a gente vai falar um pouco sobre o aviso prévio, que é o tema para a gente encerrar, falando sobre contrato de trabalho e suas espécies, características e classificações. A ideia principal de contrato de trabalho. Aí depois a gente vai entrar também em suspensão e interrupção hoje, ainda nos próximos vídeos. E, por fim, a gente termina a nossa carga horária da disciplina falando sobre a extinção do contrato de trabalho. Mas a gente vai primeiro falar, lógico, agora, continuar o tema da aula, que é a extinção, desculpa, a alteração do contrato de trabalho. Aí a gente vai dar continuidade aqui com os slides, no ponto que a gente terminou. É lógico, vocês sabem o meu nome, né, que é Juliana. A gente está falando de Direito do Trabalho, lá para a Faculdade de FADESA, certo? Então, a gente vai dar continuidade aqui à aula, falando sobre alteração de contrato. A gente já falou das alterações primeiro do contrato no primeiro vídeo, que é justamente falando sobre a ideia do artigo 468 e 469, que é lá a questão, a fundamentação jurídica para a gente falar sobre alteração contratual. E sempre lembrando que a alteração contratual, ela tem aquela possibilidade quando é possível, qual é a regra básica e a regra geral da alteração de contrato de trabalho. A regra é, eu só posso ter alteração contratual a partir de um mútuo consentimento, ou seja, as duas partes têm que concordar com aquelas alterações. Então, a gente vê primordialmente aqui a ideia do empregado, né? Ele concordando, do funcionário concordando com essas alterações. Então, para haver qualquer tipo de alteração contratual, primeiro, eles têm que entrar em mútuo acordo, então tem que ser uma coisa acordada e com o consentimento das duas partes, tanto empregador quanto empregado. E, além disso, essa alteração não pode gerar prejuízos ao empregado. Então, a gente tem que, além da ideia do mútuo consentimento, que para haver uma alteração, essa alteração não pode causar prejuízo ao empregado. Isso a gente tem pela ideia do lógico, da ideia da pressão do empregador, às vezes, de tentar fazer alguma alteração e o empregado, com medo de perder seu emprego ou porque está sofrendo uma pressão no seu trabalho, concorda com aquela alteração, mesmo sem querer, né? Mesmo sem o seu consentimento lícito e amplo de forma verdadeira. Então, a gente tem essa proteção ainda, aí, e com base também, lembre-se sempre nos princípios, a gente sempre tem que ter a interpretação dos princípios, né? Pensar, interpretar a lei trabalhista, a legislação trabalhista com base nos seus princípios. E a gente tem como princípio maior, primeiro, um dos primários do direito do trabalho, a ideia do direito à proteção, né? A proteção ao empregado, a proteção ao trabalhador. Então, a gente tem essa ideia fixada já no direito do trabalho. Então, essa alteração contratual não pode gerar prejuízos ao empregado. Então, por isso, tem que ter esses dois requisitos juntos. Eu tenho que ter um mútuo acordo e não posso ter prejuízo ao empregado. Aí a gente vai falar agora de alteração de função, que é a alteração, no caso, do cargo, né, que a pessoa desenvolve, da função daquele empregado está na organização, na empresa. Então, como pode acontecer essas alterações de função? Elas serão listas, as alterações de função, quando forem bilaterais, ou seja, os dois concordam com essa alteração de função e não acarretarem prejuízos ao empregado. Então, é sempre aquilo fixar na cabeça. Eu tratando de alteração de função, alteração de contrato, eu tenho que ter consentimento mútuo e não posso ter prejuízo ao empregado. Quais são os tipos de alteração de função que a gente tem? A gente tem a alteração horizontal, certo? Horizonte, ali ó, para frente, desculpa, horizontal, no mesmo nível. Empregado passa a exercer outra função, mas dentro do mesmo nível hierárquico. Em princípio, essa espécie de alteração, desde que é justificada, é permitida, porque compreendida no âmbito do poder de direção do empregador. Será lícita, no entanto, se implicar em ilícita, no entanto, se implicar em prejuízos profissionais graves ou ainda em prejuízos salariais. É a ideia de uma pessoa ou de um trabalhador saindo de um setor para o outro setor no mesmo nível.
Eu vou continuar sendo técnico, eu vou continuar recebendo meu salário, só estou mudando de setor. Então, eu estou tendo uma alteração horizontal, saio de um lugar para o outro, mas não tem nenhuma modificação nesse sentido de perda, né, de prejuízo para o empregado. Então, ela lista quando ambos concordam e sem prejuízo. Agora, se houver prejuízos profissionais ou salariais para o empregado, essa alteração horizontal não pode ocorrer. Então, a alteração horizontal, eu estou num cargo de técnico nesse setor, setor A. Eu estou indo para um setor B, que eu vou também ser técnico naquele setor B. Não estou recebendo, não tenho um nível de supervisor, não desci, não tinha outra graduação, não tinha outros benefícios, eu continuo com os mesmos benefícios, não tive perda de salário, eu continuo no mesmo nível dentro da empresa. Então, eu não tive alterações essenciais no meu contrato. Então, por isso, eu tenho aqui essa alteração horizontal. Aí a gente tem aqui a outra alteração, que pode ser, que é a alteração, a remoção. A remoção é a transferência do empregado para outra localidade, com mudança de sua residência, preenchimento dos requisitos do artigo 469. Lembre-se do 469, a ideia da transferência que eu tenho que ter a mudança para haver a mudança de localidade de empresa, eu tenho que ter a alteração na residência, que é o local de onde a pessoa mora, né? Então, aqui ele tem que preencher os requisitos 469. Ele não é obrigado, o funcionário não é obrigado a ter alterar, mudar de localidade, mas quando isso ocorre, está sendo feita uma remoção, que é a transferência do empregado para outra localidade, certo que tem que se haver o preenchimento dos requisitos do artigo 469, certo? Então, eu tenho aqui a ideia de que deve haver o consentimento, da mesma forma, do empregado para ocorrer essa mudança, essa alteração de localidade de residência. Aí eu tenho a alteração vertical ascendente, ou seja, eu estou subindo vertical ascendente. O empregado tiver elevado seu nível hierárquico dentro da empresa, sem hipótese de promoção ou melhoria. Esse aqui é o básico, gente. É quando a pessoa recebe uma promoção, ela virou chefe, ela virou supervisor, ou então ela saiu de um técnico e virou engenheiro. Então, ela está melhorando. Então, quase sempre a gente tem que ela é lícita, porque dificilmente quando você está tendo uma promoção, você vai ter prejuízos, né? Vai comprovar prejuízos para o empregado. Aí a gente tem a alteração vertical descendente, descendo um cargo. O empregado passa a exercer função que se encaixa em nível hierárquico inferior à da função anteriormente ocupada. Eu era um engenheiro, eu era um supervisor, desci para ser um técnico, um engenheiro normal. A ideia aqui é uma alteração vertical descendente, para ela ser lícita, né? A gente tem a ideia dos cargos de confiança. Eu posso perder um cargo de confiança e continuar sendo da mesma forma que tendo a ideia de ser lícito. Por quê? Porque cargo de segurança, cargo de confiança não dá segurança, não dá justamente essa ideia para o funcionário de estabilidade. Então, você pode sim ter uma alteração vertical descendente válida, lícita. Aí eu tenho um rebaixamento de função. Rebaixamento de função é a imposição ao empregado de retorno à função anteriormente ocupada. Não é admitido pela legislação trabalhista, sendo nulo de pleno direito com fundamento no artigo 9 da CLT. Nem por mútuo consentimento poderá o rebaixamento prevalecer, uma vez que o prejuízo dele decorrente é evidente. Aqui eu estou retornando para uma função ocupada anteriormente, sem ser uma função que eu estava exercendo anteriormente de cargo de confiança. Eu estou tendo um rebaixamento. Eu tenho uma classificação inferior dentro do meu quadro, dentro do meu quadro de cargos e salários. Então, eu estou tendo aqui uma diminuição, um rebaixamento. Eu estou sendo nitidamente prejudicado, porque não há condição, gente, de haver um rebaixamento e o funcionário, o empregado, não sofrer prejuízos. Então, é algo consequente, é uma coisa
que está atrelada à outra. Se eu tenho um rebaixamento, eu consequentemente vou ter prejuízo para esse funcionário, e isso não pode acontecer. É a ideia das alterações contratuais. Só pode acontecer por mútuo concedimento e sem prejuízo. E se no rebaixamento eu tenho prejuízo evidente, então esse é proibido de qualquer forma. Aí a gente tem o retrocesso, que é a retrocessão, que ocorre o retorno do empregado de um cargo efetivo mais alto para um cargo efetivo mais baixo, vedada pelo ordenamento jurídico. Também a ideia de retrocesso é parecido com o rebaixamento. Só que aqui eu estou mais alto para o cargo mais baixo. Eu estou fazendo a mesma coisa. Só que aqui é um cargo efetivo, é um cargo da pessoa de uma função que está retrocedendo, né? Ela está voltando, também tendo prejuízo. E ela é vedada pelo ordenamento, então ela nem existe também. A gente tem o retorno ou reversão, que é o retorno ao cargo efetivo anteriormente ocupado após ter o empregado exercido função de confiança. Então, eu estou voltando, retornando para o meu local de trabalho anteriormente, como a gente já tinha falado lá no, na, na descida, né, no caso, na alteração horizontal, vertical, descendente, aqui é a mesma ideia do retorno da reversão. É o retorno ao cargo efetivo anteriormente ocupado após ter o empregado exercido função de confiança. Então, eu era de confiança, estou voltando para o meu cargo que eu tinha anteriormente. E é lícito quando? Quando é que pode acontecer? Quando estiver investido de determinada função em caráter provisório, interinamente, com a substituição eventual ou temporária, e quando perdurar o efêmero exercício desta função, deverá receber o salário de cargo substituído. Agora, a ideia é, gente, eu estou no cargo de confiança. Esse cargo de confiança é temporário? É. Se é temporário, é por um caráter provisório, o artigo 450 me diz que eu devo receber o salário do cargo substituído. Então, se eu estou substituindo meu chefe durante o período de férias dele, eu estou sofrendo uma alteração no meu contrato durante esse período de férias do meu chefe. E eu vou ter que receber de acordo com o salário do meu chefe nesse mês de férias dele. Então, tem que haver essa licitude, esse pagamento nesse valor do salário do chefe, do cargo que eu estou substituindo, para ser lícita o retorno ou a reversão. Bem como, aí também tem que ter em vista o artigo 468, parágrafo 2º. Retorno em relação aos ocupantes de cargo de confiança, que trata sobre esse retorno, que diz que você tem que ir para um grau que você estava antes de ir para o cargo de confiança. Você tem que voltar para o seu mesmo nível. Você não pode sofrer rebaixamento daquele nível que você já estava anteriormente. Então, se eu era técnico 1 e fui para ser supervisor, acabou esse período de supervisor, saí desse cargo de confiança, eu retorno para o técnico 1 novamente, não para o técnico 0. Então, eu tenho que ter esse acompanhamento. Aí, outras situações de alteração de função permitidas por lei: extinção do cargo e readaptação de função. A extinção do cargo. O empregador pode proceder a reestruturações organizacionais na empresa, buscando aumento de produtividade, risco da atividade econômica. Ou seja, que eu estou fazendo um remanejo, eu estou fazendo alterações no meu quadro de função, no meu quadro de cargos e salários. Eu estou tirando cargos do meu quadro, porque eu estou vendo que aquele quadro está desatualizado. Então, eu vou extinguir aquele cargo. Quem ocupa aquele cargo vai para outro cargo sem perder seus benefícios. Essa que é a ideia aqui, tá? E readaptação de função. Reaproveitamento do empregado acometido por deficiência física ou mental no exercício de função diferente da por ele exercida anteriormente. Eu tenho um empregado que teve alguma deficiência, que teve algum acidente, e ele teve uma redução da sua capacidade física ou mental. Então, eu vou o realocar, readaptar. Ele não pode mais exercer totalmente aquela função que ele exercia, então ele vai para uma nova função. Desculpa. Ele vai para uma nova função readaptado. Então, essa que é a ideia da readaptação de função. E a gente tem outras alterações que são obrigatórias por lei. Quando acontecerem, quando verificadas, elas têm que acontecer.
Quais são elas? O artigo 407, que é o trabalho executado pelo menor é prejudicial à sua saúde, ou seja, quando eu tenho um menor trabalhando e esse trabalho é prejudicial à sua saúde, é ilícito, é obrigatório por lei essa alteração desse menor desta função para ele ir para outra função. O artigo 300 da CLT me diz: os empregados que trabalham em minas de subsolo, sempre que por motivo de saúde e a juízo da autoridade competente, for necessária a transferência. Da mesma forma, eu tenho alguém que está trabalhava em minas de subsolo e por motivo de saúde, com atestados, com conferências dos médicos, tem que ser necessário transferência para outro setor. Artigo 392, parágrafo 4º, inciso 1. Garantida à empregada durante a gravidez, sem prejuízo do salário e dos demais direitos, a transferência de função quando as condições de saúde exigirem, ou seja, eu não posso, também estou grávida, não posso desenvolver mais aquela função. Então, vou ser realocada. Aí eu tenho aqui o artigo 394A, caput. É garantida à empregada, enquanto durar a gestação, o afastamento de quaisquer atividades, operações ou locais insalubres. Aqui é o retorno, né? Porque a reforma tinha tirado, aí a gente que eu digo mundo jurídico, entrou também de novo em discussões e readaptou de novo, trouxe novamente essa segurança, né, da norma às mulheres grávidas em trabalhos insalubres, ou seja, também quando ela estiver grávida, ela não pode trabalhar em locais insalubres e nem perigosos, tá, gente? Aí eu tenho o artigo 394A, parágrafo 3º, garantida à empregada lactante o afastamento de atividades ou operações consideradas insalubres em qualquer grau, apresentando, quando apresentar atestado de saúde, da mesmo jeito. A mãe ainda está amamentando, então se ela está em local insalubre, ela também pode, comprovando por atestado médico, sair, sofrer alteração daquela. Aí nós temos agora a transferência, que é a alteração da localidade da prestação de serviço. Aqui a gente tem a ideia da transferência do local onde você mora, né? Onde você, da localidade. Sempre que a gente fala localidade, a gente está falando da ideia de residência, de local onde você mora. Então, a celebração do contrato de trabalho, na celebração, há a determinação do lugar onde o empregado deverá prestar serviços a seu empregador. Então, quando você é contratado para trabalhar, você tem já neste contrato, quando você formaliza, né? Na verdade, quando você conclui a contratação, você já sabe o local do seu trabalho, o local onde você deverá prestar esses serviços. A localidade da prestação de serviço é uma cláusula essencial do contrato de trabalho. A regra é a intransferibilidade do empregado, ou seja, a transferência não pode resultar de ato unilateral do empregador, somente tendo validade se decorrer de mútuo consentimento. Então, até a ideia, gente, da transferência de localidade, a transferência da prestação de serviço, é algo que também tem que partir da mesma regra, da mesma premissa que quando a gente está falando de alteração contratual. Eu só posso transferir com mútuo acordo, ou seja, sem ser um ato unilateral. Então, é uma cláusula essencial do contrato de trabalho. E a gente tem essa definição da transferência onde? No artigo 469 da CLT. A transferência quando o empregado passa a trabalhar em localidade diversa da que resulta de seu contrato de trabalho, desde que para isso tenha que mudar de domicílio. Então, a gente tem a ideia aqui, primeiro, de localidade e depois de domicílio, que a gente tem sinônimos, nesse caso, trabalhista. Então, quando a gente está falando de localidade, diz respeito à cidade, ao município ou à região econômica onde o empregado exerce suas atividades. Então, a gente está falando aqui do domicílio, onde ele mora, onde ele vive, né? Então, a localidade aqui diz respeito à cidade, ao município ou à região econômica onde o empregado exerce suas atividades. Então, quando houver essa mudança de domicílio, quando o Estado estiver mudando essa localidade, que é essa alteração de onde esse empregado presta os seus serviços, e para que ele preste esses serviços, ele também tem que fazer uso da alteração de domicílio, mudar seu domicílio, a gente está falando de uma transferência de contrato do local de trabalho. Então, a gente está falando que local significa espaço físico apenas. Quando a gente está falando de transferência do local de trabalho, transferência do local de trabalho é você sair de um bairro, por exemplo,
Eu estou trabalhando na cidade nova aqui e estou mudando para trabalhar no bairro Rio Verde. Isso é transferência de local de trabalho. Agora, se eu falo transferência de localidade de trabalho, é transferir de Paraupebas para Curionópolis, mesmo que seja uma pequena distância. Mas são cidades diferentes, né? Então, e a pessoa, possivelmente, pode ser que ela tenha que mudar também seu domicílio. Então, aí eu estou falando de transferência. Parágrafo 1º do artigo 469 da CLT, ele fala quais são as hipóteses unilaterais de transferência pelo empregador. Ou seja, como é que o empregador pode fazer uma transferência sem consultar o empregado? Quando o empregado estiver exercendo cargo de confiança, fundamento a posição especial que ele ocupa na organização empresarial. Então, quando a pessoa estiver, o empregado estiver no cargo de confiança, ele não precisa ele não precisa ser consultado para que haja essa transferência de localidade, né? No caso, que ele seja transferido. Então, quando tem essa situação de cargo de confiança, pode haver alteração unilateral desse contrato de trabalho do local, né? Ele pode ser transferido unilateralmente pelo empregador. Com o contrato de trabalho com cláusula expressa de transferência, eu não sou cargo de confiança, mas eu fui contratado e dentro desse meu contrato tinha uma cláusula de expressa, né? Tem que estar lá escrita de transferência, da possibilidade de haver transferência a qualquer momento, a determinação do empregador. Então, tendo essa cláusula, ela é legal e pode ocorrer também a transferência desse empregado a qualquer momento para outra localidade. E quando tem um contrato de trabalho do qual decorre condição implícita de transferência, cuja identificação é possível, considerando-se a atividade da empresa ou a natureza dos serviços desempenhados pelo empregado, ou ainda as suas situações juntas. São aqueles trabalhos que já, por si só, você sabe que decorre de uma transferência. A gente tem aquelas pessoas que são consultoras, que são vinculadas a uma empresa, tem um empregado e faz uma vistoria, vai pontualmente em certas localidades fazer essa vistoria, fazer, por exemplo, fazer um inventário daqueles locais. Então, assim, esses tipos de trabalhos já subentende-se que você precisa toda hora ter uma alteração da sua localidade da prestação de serviço, que é o local onde você presta seu serviço. Então, isso também é uma ideia com uma condição implícita de transferência, porque ele sempre vai dar com essas alterações, pulando de um local para o outro para justamente poder prestar o seu serviço. E a gente tem as transferências destes casos que a gente acabou de tratar, elas devem ser como? Ela deve ter a comprovação de que a transferência decorre da necessidade do serviço, ou seja, eu tive um aumento de uma demanda, ou eu estou tendo alguma situação nesse outro local que eu vou ser transferido, ou então que há uma demanda de trabalho. Então, tem que vir ao motivo, o porquê dessa transferência tem que decorrer da necessidade do serviço, da necessidade do trabalho da empresa e inocorrência de prejuízo para o empregado. Então, a gente sempre tem ideia, gente, que mesmo quando é lícito, mesmo quando a lei permite, sempre temos que ter ideia de que ela vai permitir, tá, é possível, mas sem prejuízo para o empregado. Sempre que houver prejuízo para o empregado, a ideia é que não pode haver essa alteração contratual. O parágrafo 2º do artigo 469 da CLT fala: transferência decorrente da extinção do estabelecimento. A gente tem a ideia aqui da extinção do local de trabalho. Então, se eu tenho uma filial que ela foi fechada, é lógico que se eu não for demitido, houver a possibilidade de ser remanejo, ser transferido para outra localidade, outro local de trabalho, posso ser transferido para outro local, porque houve uma extinção do estabelecimento, né? Ou aquele local de trabalho não existe mais, então foi remanejado. Isso também é totalmente lícito. E a gente tem as situações, né, as previsões do parágrafo 3º do artigo 469. Transferência provisória. Mudança do local de prestação de serviço do empregado por for transitória, curto período em situações de emergência e necessidade de serviço imperiosa. Eu tenho uma demanda de trabalho urgente que tem que ser feita e é por um curto período de tempo.
Então, é uma transferência provisória. Eu vou lá, resolvo aquela demanda e volto para o meu outro local de trabalho. Nessas situações, também é permitido haver transferência, certo? E aí a gente tem aqui as alterações de salário. O que é alteração de salário? É quanto ao valor, que pode ocorrer, né, lógico, para ter um aumento do salário, que é uma alteração salarial positiva, que é plenamente válido, tendo em vista que é mais favorável ao trabalhador, e eu tenho uma redução de salário, que é uma alteração salarial negativa, e em geral vedada pelo ordenamento jurídico. A regra é a irredutibilidade salarial. Lembrem-se do princípio que a gente também já estudou. Nós temos a ideia do princípio da irredutibilidade salarial. Então, é um princípio, é uma norma, é algo que tem que ser defendido. Então, a regra é, se houve redução salarial, não é possível, porque isso é vedado pelo ordenamento. A gente tem princípios nesse sentido. Observação. Não caracterizam redução salarial as hipóteses em que os adicionais de remuneração deixam de ser pagos em razão de não estar mais o empregado laborando nas condições que geraram o seu pagamento. Aqui a gente tem ideia de que, gente? Por exemplo, insalubridade. Eu estou recebendo um adicional de insalubridade porque eu estava trabalhando no local insalubre. Só que houve ou um remanejo, ou então sanou-se a insalubridade daquele local de trabalho. Então, se sanou, se deixou de ter salubridade no local, não tem mais motivos para eu continuar recebendo aquele adicional de insalubridade. Então, por isso, eu posso, sim, ter a cessação desse pagamento e, por consequência, eu vou ter uma redução do meu salário. Mas isso não implica ilicitude. Por quê? Porque a razão de eu que eu estava recebendo aquele adicional não existe mais. Então, por isso, não há esse prejuízo ao empregado quando acontecem essas situações. Tem quanto à forma e ao meio de pagamento. A validade mediante concordância do empregado e mesmo assim desde que dela não lhe resulte prejuízo. Eu vou modificar a forma ou meio de pagamento. Eu vou, por exemplo, sair de um salário fixo para um salário variável, vice-versa. Eu vou modificar a forma de cálculo das minhas comissões. Eu vou reduzir propositadamente o trabalho do empregado quando este recebe por peça. Então, eu tenho alterações quanto ao meio de pagamento, a forma, né? O cálculo daquele meu salário, da minha remuneração. Então, essas alterações são válidas desde que não resulte prejuízo e que o empregado concorde com essas alterações da forma ou do meio de pagamento. Observação. Data do pagamento do salário. Diante da inexistência de previsão expressa em contrato ou instrumento normativo, a alteração da data de pagamento pelo empregador não viola o artigo 468, que é a seção das alterações contratuais, desde que observado o parágrafo único do artigo 459, ambos da CLT, que aqui é a ideia da data do pagamento de 5 dias úteis. Então, eu não tenho aqui a ideia. Então, aqui a gente tem a ideia, a gente tem aqui a ideia da forma do pagamento no artigo 459, quando a gente fala do período que ele tem que pagar, que é a ideia aqui da mensalidade, gente. Eu tenho para pagamento, o salário tem que ser mensal, tem que ser ideia de um trabalho de um mês. Então, esta que é a regra. Se eu for alterar a data do pagamento, a forma desse pagamento, para pagar em quinzena, ou de 10 em 10 dias, ou até superior a 10 dias, esse pagamento ele tem que ser visto não viola, né? Então tem que ter essa previsão, no caso, no instrumento do normativo. Então, se não estiver no instrumento normativo, desde que for acordado entre essas partes, pode acontecer. Mas a ideia é que eu trabalhe um mês e receba por um mês, certo? Aí a gente tem aqui o aviso prévio. Vou deixar para começar o aviso prévio no próximo vídeo, certo? Então, no próximo vídeo, a gente começa falando sobre aviso prévio, dá continuidade aqui à aula. E lembrando sempre, gente, se vocês tiverem qualquer dúvida quanto ao assunto, a qualquer ponto, ou então um outro entendimento, qualquer resquício de dúvida em relação aos pontos da aula, esse vídeo, fala lá nos comentários do vídeo no YouTube, ou então aqui no nosso grupo, ou então na aula que a gente tem de Zoom, para tirar essas dúvidas e vocês não ficarem com elas, tudo bem?